Olá, seja bem-vindo ao programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita. No programa de hoje vamos abordar aqui lutar e vencer, que é um tema maravilhoso e você pode fazer a diferença. Por isso convidamos ela, a Raira França, exatamente, é educadora física, modelo fitness, que maravilha, pós-graduada em nutrição esportiva e fisiologia do exercício. Então, por isso vamos debater aqui algo voltado a esta área, mas Raira também vai falar um pouco sobre a vida dela, ou seja, como ela começou. Seja muito bem-vinda, Raira. Muito obrigada, queria agradecer a vocês pelo convite. A minha carreira fitness, ela começou em Santa Maria da Vitória, eu sou natural de Santa Maria da Vitória. Eu tinha 14 anos de idade na época e foi quando eu comecei a praticar a modalidade, comecei com jiu-jitsu, eu era lutadora. E aí minha paixão por físico se iniciou nesse período. Sempre fui uma pessoa que vibrava em ver físico. Eu lembro que quando eu iniciei, eu adorava ver a Débora Brasil, a Sheila Carvalho, que na época era parâmetros de físico para aquele tempo. E eu sempre gostei muito. Na época, quem tinha físico bacana, como o fisiculturismo e outras categorias do mundo esportivo não eram reconhecidas, eram essas os padrões de beleza de físico, né? Então, assim, a minha paixão começou de muito nova. Desde os 10 anos eu gostava muito, admirava muito o corpo desde nova. Principalmente o que acontecia por trás, porque às vezes as pessoas veem o físico e não é apenas o físico, né? Tem toda uma história, tem toda uma preparação. Mesmo sendo uma dançarina, na época, tem toda uma preparação para você estar em palco. E comecei a minha modalidade como jiu-jitsu e depois transferi para a musculação. Aí eu descobri na musculação a minha paixão. Com 16 anos de idade, eu fui embora para Brasília, resolvi cursar Educação Física. Passei por um desafio muito grande desde os familiares, porque em Santa Maria tinha apenas uma academia muito pequena, as pessoas não costumavam entender muito sobre o esporte nesse período. Então, eu falei que queria fazer Educação Física, todos os familiares foram contra de primeiro momento. Eu lembro que só minha mãe e minhas irmãs foram mais a favor. E eu escolhi Educação Física, cursei a faculdade, terminei com 19 anos. Foi um desafio muito grande, porque quando eu escolhi eu não tive apoio de todos os meus familiares, né? Mas eu tive apoio da minha mãe e do meu pai. Então, assim, nesse período de faculdade eu fui morar sozinha. Eu saí de Santa Maria, que era o interior, e fui para Brasília. Na minha época, ninguém ficava mesmo em Santa Maria, todo mundo tinha que sair para estudar, para buscar uma profissão. E aí começou a minha paixão. Com 20 anos de idade, eu vim morar em Barreiras. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui. E nesse período, com 22 anos, eu engravidei, tive a Pietra. E aí, quando eu tive a Pietra, eu tinha uma necessidade de estudar. Eu via todos os meus colegas que se formaram em Brasília, dando palestra, dando curso, e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já tinha o meu curso de Educação Física, eu falei, como que eu vou buscar mais? Tinha vontade de fazer fisioterapia, tinha vontade de fazer nutrição. Fisioterapia tinha na cidade, mas a Pietra se encontrava bem novinha. E aí eu resolvi começar a praticar para mim conseguir aprender. Nunca me imaginei subindo em um palco. A verdade é essa. Só que aí eu sempre fui muito dedicada. Eu acho que o espírito do atleta a gente nasce. O atleta ele é conhecido porque ele dá a vida pelo esporte. E hoje em dia eu sou assim. Se for para fazer qualquer desafio, principalmente desafios pessoais, eu estou muito disposta a fazer o tempo inteiro, porque o atleta ele é uma luta diária dele contra ele mesmo. Interessante, Raira, que o comprometimento te levou a ter disciplina com a atividade física. Com a atividade. Porque tudo na vida da gente é rotina, né? Então, assim, se você quer passar numa prova de vestibular, você vai ter que ter uma rotina de estudo. E o atleta, a rotina dele é o quê? É praticar o esporte, é se alimentar da forma correta. É procurar ter e ser o melhor de si diariamente. É um desafio muito pessoal, eu costumo dizer. Muito, muito pessoal. O atleta de fisiculturismo, ou o atleta, no meu caso, que é de modelo fitness, é um desafio de você contra você mesmo diariamente. Você busca se superar todos os dias, você acorda, você dá o seu melhor.
A gente é muito perfeccionista, muito ao extremo, porque você sabe que a gente tenta se superar diariamente, então a gente tenta o tempo inteiro ficar cada vez melhor, né? Então, assim, é uma superação diária nossa. Então, o que acontece? Nesse período, eu comecei a praticar. E na época, não tinha ninguém para conseguir me treinar aqui. Eu não tinha um treinador, eu não tinha uma fisioterapeuta, eu não tinha nenhum apoio. Hoje em dia, graças a Deus, aqui na cidade a gente já se encontra com um leque de opções de profissionais, mas quando eu comecei, há 5 anos atrás, é totalmente diferente do que você dispõe dessa equipe hoje eu tenho, profissionais? Graças a Deus, tem alguns profissionais, porque um exemplo, a minha coach, que é a minha preparadora física, é a Raquel Soares, ela é de Brasília. Durante esse período, eu paguei para ela mensalmente, para ela poder se deslocar, vir me ensinar. E a Raquel, ela me ajudou, que ela foi, assim, sabe, ela foi uma luz no fim do túnel para mim, porque ela entendia as minhas necessidades. Se eu caísse na mão de qualquer profissional errado, eles poderiam estar me colocando para fazer a utilização de droga. E ficar completamente diferente do que eu queria para mim. Do seu ideal, porque né? a modelo fitness, ela é uma categoria que a mulher tem que estar feminina, ela tem que ter músculo, mas ela tem que estar cada vez mais feminina. É exatamente isso que eu ia te perguntar. A diferença entre o atleta do fisiculturismo para a modelo fitness. É porque assim, ó, no fisiculturismo, quando você fala fisiculturismo, vai ter várias categorias, né? Um exemplo, você vai ter a biquíni, você vai ter a wellness, por exemplo, que são categorias do fisiculturismo. O físico, ele se encaixa de acordo com a sua modalidade. Entendo. Um exemplo, se a Raira fosse competir em biquíni, ela é muito grande para biquíni. Se ela fosse competir em wellness, ela é muito pequena para wellness. Então, qual a categoria dela? Modelo fitness. A categoria modelo fitness, ela é uma categoria que ela só vai existir no Arnold Classic, que é uma vez por ano, que é um evento do Arnold Schwarzenegger no Brasil. Recentemente Teve, foi no mês de abril agora. Perfeito. E então, o que acontece? Quando eu resolvi participar, eu queria saber como que era uma experiência em palco. Já que eu já levava uma rotina de atleta, já tinha uma rotina de atleta em alimentação e treinamento, eu queria saber como que era a experiência em um palco. E me apaixonei. Que literalmente maravilha. Apaixonada pelo esporte, literalmente apaixonada também pela categoria. E assim, a categoria modelo fitness é bacana porque se encaixa perfeitamente com o que eu quero. Eu pretendo competir em Olimpíadas. Aí eu pretendo me tornar uma fisiculturista em Olimpíadas. Só que nessa próxima Olimpíada, meu físico ainda não está pronto. Mas na outra está, ou seja, a Raira está fazendo um trabalho para quando tiver 35 anos de idade. Perfeito. E o agora faz toda a diferença, é uma busca constante. Então, assim, a gente não sabe do dia de amanhã, mas a gente luta pelo dia de hoje. A gente luta muito pelo dia de hoje. Eu construí desde o início, porque o atleta ele é considerado, às vezes, que ele vai estar treinando só a parte física. Mas o tratamento de um atleta, ele funciona de dentro para fora. Perfeito. E não de fora para dentro, igual todo mundo imagina. As pessoas pensam que o atleta ele vai ser corpo. E o atleta ele é alma. Perfeito. Ele é alma. Você acordar, comer todos os dias os mesmos alimentos, você ter que pesar alimento, você não ter vida social, porque não dá de agregar a vida social. Um exemplo, na minha rotina atual, eu faço 8 refeições diárias. E essas refeições, se eu gasto 10 minutos mastigando cada uma, é 80 minutos só para alimentação. Aí você tira 45 minutos de treinamento de musculação, mais 45 minutos de um cardio que a gente acaba fazendo para ter bom humor, porque a própria alimentação não fornece isso para a gente. E mais 8 horas de sono, mais a Pietra, Perfeito. mais a faculdade. Ainda tem a Pietra. Ainda tem a Pietra, Bacana. que é a minha filhinha de 5 anos. Eu resolvi me tornar atleta depois dela, né? Antes dela, eu praticava esporte, eu era um esportista antes, né? Eu praticava o esporte, gostava muito, mas eu não tinha uma vida regrada à alimentação. Então, depois da Pietra que veio despertar na minha vida. Depois da Pietra, eu tive um descontrole emocional, que eu acho que toda mulher passa, né? A criança, tudo para me encarar, um mundo novo. E eu passei a comer muito, muito nessa fase. Eu não engordei na gravidez, mas eu engordei muito no pós. Então, o que acontece? Eu fiquei muito acima do peso, porque na maioria das vezes a gente tem algum desejo. Hoje eu julgo pela minha experiência que eu tinha um desejo de me realizar profissionalmente, eu não consegui, então eu descontava muito no alimento. E acontece muito isso na vida das pessoas. É até uma pergunta que eu quero te fazer. Em relação, sabendo que você é educadora física, em relação à atividade física, à educação física,
eu sei que ela é integrada. Você tem que ter uma boa alimentação, assim como você também tem que fazer atividade corporal. E o que você pode deixar como orientação para aquela pessoa que está querendo dar início à atividade física, se comparando aí também a questão da tua vida, como você iniciou, e nesse momento que você também viu que estava direcionando, ou seja, descontando na alimentação ou comendo com excesso, desde que não tinha a realização da tua vida profissional. Então, passa alguma orientação para aquela pessoa que está querendo começar agora uma atividade física, o que é que ela precisa ter aí como dica? De primeiro passo, a atividade física, ela vai ser algo que você vai ter que estar colocando na sua vida diariamente. Então, você não tem como fazer uma atividade, qual que eu acho que é o grande erro? Vamos começar falando logo do erro, né? O grande erro hoje em dia é que as pessoas querem praticar esporte e elas não param para pensar que o esporte ele é continuidade, ele é uma evolução. Você vai ter que evoluir naquele esporte em que você iniciou, mas de início você não tem como ser bom. Então as pessoas hoje em dia, elas treinam muito o seu ego, elas treinam na maioria das vezes para as pessoas, igual eu fui assim também. No meu início eu treinava para ir numa micareta, para ir numa festa e estar bem. Aí depois eu vi a diferença de você treinar para você e você treinar para os outros. Quando você treina para você, você aprende o que você está fazendo com você o tempo inteiro. Quando você treina para os outros, você acaba treinando o seu ego. Você acaba respeitando o limite, o seu limite também. O meu limite. Mas, na verdade, o meu limite é o meu limite, não é o limite das pessoas. Perfeito. Porque, às vezes, você chega numa academia e tá ali uma gatinha, e você vai lá no supino, ó, coloca uma carguinha a mais, acaba tendo uma lesão. Essa é a diferença. Quando você treina para você, você faz um cronograma e você respeita aquele cronograma. E busca se melhorar todos os dias. Então, o primeiro passo é você entender que a atividade física vai ser uma coisa de continuidade. Não adianta você ir com muita sede no pote, porque você acaba desistindo. Você tem que ver que o atleta, quando ele é atleta, ele faz só aquilo. Ele dorme, ele treina e ele come, na maioria das vezes. E você quer o resultado de uma pessoa que está fazendo isso, sendo que no seu meio você trabalha fora, entendeu? Você tem filho, você tem casa para cuidar, que é o meu caso, por exemplo. Ou seja, você não se dedica só à atividade. Não, eu não me dedico. Se eu me dedicasse só à minha carreira de atleta, eu teria um resultado totalmente diferente. Mas na minha vida, a minha prioridade é a minha filha, que é a minha Pietra, né? Que é a minha prioridade. Então, assim, a minha vida gira em torno dela. A carreira de atleta foi um agregado em minha vida, entendeu? Mas foi e é o que me faz cuidar melhor dela diariamente. Então, o primeiro passo é você entender que é uma atividade de continuidade, que você não tem como iniciar, colocar todas as suas forças ali, aí vai fazer 3, 5 dias, depois vai morrer, não vai fazer mais, vai lesionar, não vai conseguir dar continuidade. Então, devagar e sempre. Mais importante do que o topo da montanha é aprender a escalada. Então, quando você procura uma atividade física que você se entende, que você se identifica, você vai procurar melhorar cada vez mais na sua modalidade. Buscar evoluir. Buscar evoluir. E ter constância. Constância. Constância é mais importante. Porque o atleta, por exemplo, é um esporte tão ingrato que se você fica 3 dias sem fazer o treinamento da forma que está a planilha, você não vai conseguir obter o mesmo resultado. Perfeito. Até porque é um resultado de evolução. E isso gera uma frustração, né? Com certeza. E essa frustração mexe com a parte psicológica, que eu acho que hoje é o que mais complica para se fazer o atleta, é a parte psicológica. Como eu falei, o tratamento de dentro para fora é isso. A maioria das pessoas, elas não se resolvem. Um exemplo, se você tem um sonho de passar numa prova, vamos supor que você está querendo passar na prova da UB, e você não tem uma alimentação adequada para isso. Quando a pessoa não tem uma alimentação adequada, mesmo que para a área de estudo ou para a área de trabalho, qualquer área que seja da vida dela, pode gerar uma ansiedade, porque o corpo sem alimento, ele é um corpo estressado. Então, esse estresse diário que você está provocando, está te provocando uma ansiedade, e essa ansiedade não faz você viver bem em todo o meio em que você está vivendo no momento. Perfeito. É uma frustração interna para você. Então, enquanto você não conseguir se programar, ter uma boa alimentação, tirar uma rotina, ter as horas de estudo, tudo bonitinho, você não vai conseguir se fazer, entendeu? Por quê? Porque durante o seu dia você está liberando o hormônio do estresse. Esse hormônio está lhe prejudicando totalmente.
Então, assim, as pessoas têm que entender que é um tratamento de dentro para fora o tempo inteiro. Perfeito, olha aí, que dica maravilhosa. E qualidade de vida, quando dividimos algumas experiências ou algumas dicas, logo me vem à mente a questão da alimentação, ou seja, quer ter qualidade de vida, tem que se alimentar bem. E você como professora, ou seja, como educadora física, a alimentação tem que ser realmente balanceada, tem que ser uma alimentação adequada para o tipo de atividade no qual você faz, mas também você tem que respeitar o seu corpo, ou seja, aí a atividade física adequada também, de forma dosada para o teu porte físico, é isso? Isso. A alimentação, para a gente, é muito certinha. Como assim? O atleta, ele tem que fazer exame a cada 90 dias, 60 dias. Se você faz um exame, a quantidade de ferro está baixa, você vai aumentar a quantidade de ferro na sua ingestão. Perfeito. Com alimentos. A gente evita suplementar na maioria das vezes, né? Porque a gente evita muita indústria. A gente tenta voltar à alimentação dos nossos bisavós antes da indústria. A alimentação nossa é muito básica. Que é um grande desafio hoje. Que é o grande desafio hoje, tanto para a gente, tanto para a sociedade. Entendeu? E tanto até para os produtores também. Se todo mundo hoje em dia resolvesse abandonar a vida de indústria, realmente... Você acha que a agricultura conseguiria portar essa necessidade? Realmente é um desafio enorme. Muito. Em todos os sentidos, né? Em todo sentido. Hoje, o se alimentar bem, ele sai mais caro, porque você vai procurar um alimento sem agrotóxicos, você vai procurar um alimento mais natural, você acaba não encontrando. E quando encontra, por ele ser fabricado dessa forma, ele é um alimento mais caro, né? Perfeito. Totalmente mais caro. Então, assim, o nosso, ele vai ser calculado de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que eu pratico durante o dia. Tem cardápio meu que eu chego a ingerir 3.500 calorias por dia. Não é todo mundo que vai conseguir comer, mastigar limpo 3.500 calorias. Tem dieta minha que dá 30 claras por dia. Nossa Senhora! Então, assim, Tá vendo aí o desafio que você tem? Então, assim, não é de um dia para o outro que você vai conseguir comer 30 claras. Se um iniciante pegar e falar, vou comer 30 claras, dependendo do porte físico, vai que é um cara de 2 metros, vai conseguir com certeza, né? Mas no caso de uma mulher e tal, não consegue. Então, assim, é algo gradual. Eu aprendi a comer 2 claras, subi para 3, subi para 4, até chegar em 30. Até mesmo para o seu organismo. Você não pode chegar de uma hora para outra e dar um choque nele de vez. Ou seja, tem a questão do hábito também que você precisa desenvolver. Encaixa muito com a parte psicológica. Um exemplo, a época que eu tenho prova na faculdade, eu não posso ficar restrita na dieta, eu não posso estar tirando carboidrato, eu tenho que estar com carboidrato, tudo bonitinho para me conseguir concentrar, pensar. Então, o que me deixa tardar um pouco na minha carreira é isso. Porque na maioria das vezes eu quero encaixar tudo ao mesmo tempo. Então, tem hora que eu tenho que parar a vida de atleta para ser mãe. Para a vida de mãe para ser atleta, para a vida de atleta para ser a área profissional. Então, ter foco nas coisas para poder evoluir. E respeitar todos os tempos. Eu respeito em mim todos os tempos e tenho toda uma programação. Perfeito. Um exemplo, no mês de agosto é o aniversário da Pietra. Aí, quando é o mês, eu já deixo o mês para o aniversário da Pietra, entendeu? Então, o bacana é o que se fala em ter foco, em ter concentração para se ter resultados. Vou chamar o apoio, já voltamos com mais Liderando.